Opa, tudo bem? Aqui é o Guilherme Cadoioto e estou aqui para fazer duas coisas. Primeiro, te mostrar na prática como você pode diversificar a sua carteira de investimentos com todas as classes de ativos necessárias para você atingir a liberdade financeira e, obviamente, a porcentagem em cada um deles. E essa carteira de investimentos vai aumentar muito os ganhos aí do seu patrimônio. E número 2, de maneira surpreendente, nunca antes vista neste país, vou tentar te vender uma coisa. Mas mesmo que você não tenha interesse em comprar nada, fica aqui porque eu vou te entregar a melhor diversificação para a sua carteira de maneira gratuita. Bora lá então? Bom, eu tenho certeza que você já está cansado ou cansada de ouvir aquela velha historinha de que é preciso diversificar a sua carteira de investimentos, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? Mas isso está muito batido. E por mais que isso seja verdade, quase ninguém te mostra de fato quanto você precisa colocar em cada fatia da sua carteira de investimentos, tô certo? Hoje você não vai precisar mais se preocupar com isso. Uma carteira vencedora de investimentos precisa ser dividida em 7 fatias. E eu vou te falar agora o que tem em cada uma delas. Fatia número 1, a fatia da renda fixa pós-fixada, tá certo? Essa amarelinha aqui. Não é puxando sardinha aqui pro meu lado não, tá? Mas no Brasil, os investimentos em renda fixa, eles foram protagonistas e eles tendem ainda a ter um papel muito importante na sua carteira de investimentos. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a rentabilidade do CDI foi de 128,42% contra 95,93% do Ibovespa. Por isso, 15% da sua carteira precisa estar em renda fixa pós-fixada, tá bom? Agora, e os outros, Gui? Os outros 20% aqui que a gente chama de renda fixa dinâmica? Esse amarelinho um pouquinho mais ameno. Esse percentual da sua carteira, ele precisa ficar no que a gente chama de renda fixa dinâmica, que são títulos pré-fixados indexados à inflação. Eu já te mostrei aqui, né, que o histórico do CDI joga muito a favor da renda fixa no Brasil, contra ações e tudo mais, certo? Legal, só que os títulos pré-fixados indexados à inflação costumam entregar retornos acima do CDI, ou seja, é um jeito de você aumentar ainda mais a expectativa de retorno da sua carteira de investimentos sem correr um risco tão elevado, sem aquela volatilidade muito alta. Fatia número 3, as ações. As ações brasileiras também não podem faltar na sua carteira de investimentos. 15% do seu patrimônio precisam estar alocadas nelas. Mas olha só, vai um aviso. Você precisa saber escolher a dedo quais ações vai jogar para dentro da sua carteira. Lembra que essas empresas vão estar trabalhando para entregar um retorno para você, investidor ou investidora. Se você ainda tem dúvida de como pode escolher essas empresas, não se preocupa, que já vou te mostrar uma solução. Fatia número 4, hein? Eu esqueci aqui de circular, né, a fatia de ações, mas vou colocar aqui esse roxinho aqui. Agora a fatia número 4, e uma das minhas favoritas, hein? Fatia de ativos internacionais. 20% do seu patrimônio vai precisar estar alocado em negócios, em empresas, títulos fora do Brasil, tá? E a melhor maneira de proteger o seu dinheiro do risco Brasil, né, da nossa economia, da nossa burocracia, risco político, é tirando essa grana do nosso país. E você deve estar se perguntando, Gui, mas eu preciso abrir uma conta lá fora, preciso comprar dólar, Ilhas Caimã, viajar para a Suíça. Não, tá? Você consegue fazer isso através das corretoras que você muito provavelmente já tem conta, perfeito? E eu tô falando que esses 20% aqui, eles vão estar bem diversificados também, hein? Com grana nos Estados Unidos, Europa, mercados emergentes, asiáticos e muito mais. Fatia número 5, os famosos fundos imobiliários. Já diziam os nossos avós, né? Investimento bom é investimento em imóveis, então não dá para deixar de colocar grana nos queridinhos dos brasileiros e brasileiras, os fundos imobiliários. E a gente acredita que 15% da sua carteira precisa estar nos mais diferentes tipos de fundos imobiliários que existem no mercado. Eu tô falando que você vai se tornar aí um sócio de grandes galpões logísticos, grandes prédios de escritório, grandes centros de distribuição ao redor do Brasil. A nata dos imóveis do mercado imobiliário brasileiro. Fatia número 6, fundos de investimento multimercado. 12% do seu dinheiro precisa estar nas mãos dos maiores gestores do país. Pensa comigo, se você tem a oportunidade de contar com as mentes mais brilhantes do mercado financeiro, por que não se expor a isso? E aqui vai uma dica de ouro, tá? Nunca olhe só para a rentabilidade dos últimos 12 meses de um fundo de investimento multimercado. Olhe para aspectos qualitativos também, como quem é o gestor, retorno histórico dele e várias outras coisas, tá certo?
E a ideia desses fundos aqui é que você consiga se posicionar nos mais diferentes tipos de operações do mercado financeiro com o qual a gente não consegue fazer através do nosso investimento em pessoa física, na nossa corretora de investimentos. Por isso que a gente conta com a ajuda das mentes mais brilhantes do mercado brasileiro. Dê uma limpada aqui na carteira que senão vai ficar muito bagunçado, tá? Por fim, nossa última fatia, né, são os investimentos alternativos. Dá uma olhada. Aqui você deve colocar apenas 3% do seu dinheiro. Porque o que a gente está falando nessa fatia? De criptoativos, certo? Cannabis, NFTs. E esses investimentos, eles são muito voláteis e eles são voltados aí para o futuro. Então, no pior dos casos, o que pode acontecer aqui com o seu dinheiro que está alocado na fatia de alternativos? Eles podem ir a zero, certo? Se eles forem a zero, né, todas as criptomoedas que estiverem aqui dentro, cannabis, NFTs e tudo mais, poxa, se forem a zero, você perde 3% da sua carteira. É uma perda ali considerável, mas não é tão grande. Só que olha só, se algum desses investimentos que estiverem aqui dentro da fatia de alternativos se provarem no futuro, você pode multiplicar o capital investido aqui, o que pode mudar a sua carteira inteira de investimentos de patamar, pode elevar o patamar da sua carteira de investimentos, tá? Ou seja, é uma simetria entre o que você pode perder e o que você pode ganhar muito favorável para você. Por isso que é indispensável ter aqui um pouquinho, né, da sua carteira de investimentos alocada em ativos alternativos. Então vamos recapitular. Sua carteira vai ficar da seguinte maneira: 15% em renda fixa pós-fixada, aquela que não oscila, tá? CDI e Selic. 20% na renda fixa chamada dinâmica, que são os pré-fixados, indexados à inflação. 15% nos famosos fundos imobiliários, assim como 15% nas ações brasileiras, tá? Empresas brasileiras. 20% alocado em ativos internacionais, bolsa, renda fixa, lá fora, tanto Estados Unidos, Europa, países emergentes, asiáticos, tá certo? 12% ali, ó, trabalhando com as melhores cabeças do mercado financeiro brasileiro, nos fundos multimercados, e 3% do seu dinheiro em ativos alternativos. Com isso, a minha primeira promessa ela foi cumprida, certo? Você tem em mãos agora que eu acredito ser a melhor carteira de investimentos possível. Não só eu, como todos os analistas da Speech. A gente montou tudo isso aqui junto, tá certo? A mais de 30 mãos. Só com isso eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir aumentar bastante o retorno dos seus investimentos, além de encontrar a melhor relação risco e retorno para a sua carteira, para o seu portfólio de ativos, tá certo? Só que, ó, eu imagino que você tenha ficado com a seguinte dúvida. Ô Gui, só que beleza, agora eu tenho aqui a alocação, né? Agora, quais ativos que eu devo colocar em cada uma dessas fatias? Se esse foi o seu caso, fique aqui comigo, porque eu tenho a solução para essa dúvida. Ela se chama Speech One. Se você não sabe, eu faço parte do time da Speech, uma das maiores casas de análise do país, e nós acabamos de lançar o nosso novo projeto, o Speech One, onde te damos as melhores recomendações de investimento para cada uma dessas fatias que eu te falei anteriormente. Ou seja, se você ficou meio preocupada aí por não saber como comprar, né, o qual ativo comprar, quanto comprar, enquanto eu estava te falando as porcentagens, pode ali se acalmar. Você não precisa saber. Eu e todo o time da Speech, a gente faz isso por você. Seu único trabalho, se é que dá para dizer assim, né, vai ser seguir as nossas recomendações e aproveitar os ganhos. E olha só, dá uma olhada nesse gráfico que está aparecendo aí agora na sua tela. Essa é a rentabilidade da carteira do Speech One comparada ao Ibovespa e ao CDI, os dois índices mais comuns do mercado financeiro brasileiro. Isso significa que a nossa carteira, montada apenas por índices, essa que você pode ter acesso, hein, superou as principais médias do mercado. Imagine então contar com a seleção de ativos de todos os analistas da Speech dentro de cada classe aqui de ativos. Muito bom, né? Ó, mas é o seguinte, o Speech One não se resume a isso. Eu vou te mostrar aqui rapidinho o que tem no Speech One, tá? É 30 segundos, vamos lá? Seguinte, essa cara é aqui do Speech One, tá? Além de você poder aqui sempre verificar a melhor carteira de investimentos para o seu patrimônio que você tem para investir, você ainda vai ter acesso a um curso de investimentos completo, que vai desde a renda fixa até os investimentos alternativos, passando por todas aquelas fatias. Além do mais, você vai ter plantão de dúvidas que acontecem semanalmente para tirar todas as suas dúvidas com relação às suas compras, os seus investimentos, o que está acontecendo no mercado, por que de tamanhas valorizações ou desvalorizações, dependendo do ambiente que a gente tá? Além disso, você vai contar com relatórios para saber o que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro, o que afeta cada um dos seus investimentos. Então, uma solução completa para fazer 3 coisas principalmente: te ensinar como é que funciona cada uma das classes de ativos, te mostrar onde você deve colocar
todo o seu dinheiro, tá? Em detalhes. E terceiro, fazer o acompanhamento junto com você de toda a sua carteira de investimentos, para tranquilizar você nos momentos negativos, mas também trazer de volta para a realidade em momentos de euforia. Esse daqui é um resumo, tá, do Speech One. Vamos voltar. Você quer ter acesso a essa carteira aqui, a esse produto? Bom, então se você já é assinante da Speech, se você já é assinante da Finclass, tem uma condição super especial para você, tá? Se você não é, mas mesmo assim quer conhecer mais esse produto, essa carteira, eu deixei um link na descrição com todos os detalhes, todos os bônus e benefícios que você vai ter ao assinar o Speech One. Dá uma olhada lá e qualquer dúvida, ó, me deixa aqui que a gente vai responder. Um abraço!